Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Dedo de prosa. Dedo de prosa. De volta, 11 horas e 28 minutos. Agradecer a participação de todos aqui que nos acompanham agora ao vivo. 11 horas e 29, a gente segue aqui com o nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa. Já estou na companhia dos nossos companheiros Rodolfo, Luiz, do Francisco também Souza, que participa hoje conosco. Muito bom dia para vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Bom dia. Você está me ouvindo bem também? Consigo ouvir sim, perfeitamente. A gente vai iniciar agora a entrevista, gente, como eu já havia comentado, né? Hoje a gente vai falar, olha só, está aqui no rodapé do vídeo, sobre o 11º Congresso Estadual do Sindicato dos Bancários, que vai acontecer no dia 5 de abril, agora, próximo sábado. O tema desse congresso será inclusão, diversidade e saúde mental no ambiente bancário. Eu queria iniciar a entrevista perguntando sobre a importância, né, desse congresso, não só pela luta sindical, mas também para os próprios trabalhadores, hoje os bancários e bancárias. Fiquem à vontade. Bem, obrigado, Lívia, pelo espaço da Agência Tambor, sempre na parceria de sempre. Ressaltar que esse congresso, Lívia, é um mandamento, né, do nosso estatuto, que a todo começo de gestão, de 3 em 3 anos, a gente é convidado a realizar um congresso que tem, dentro do seu escopo, a prerrogativa de discutir um acordo de trabalho da categoria bancária para os próximos 3 anos. Então, é um espaço onde os bancários, no exercício da própria democracia que é exigida pelo nosso estatuto, vai, a partir dos debates e dos temas colocados e das resoluções apresentadas, ela vai exercer aí o seu direito de apresentar o acordo de trabalho para que a gestão que se inicia, esse congresso é feito até um ano depois da posse da gestão, ele é um momento para a gente discutir um acordo de trabalho e discutir aí as estratégias que o nosso sindicato imagina que são prioridades para os próximos anos. Ela também tem esse escopo de fazer um debate não só entre bancários, mas também para discutir a situação da classe trabalhadora, discutir como é que estão as relações de trabalho, discutir quais são os desafios políticos e econômicos dos trabalhadores em geral. Tanto é que a gente vai abrir o nosso congresso com uma mesa de conjuntura, com nomes aí que depois a gente pode estar ressaltando aqui para vocês e para a nossa audiência. E tem esse tema, né, como você bem destacou, de inclusão, diversidade e saúde mental, que na nossa avaliação são temas aí que conseguem congregar aí muitos desafios da nossa categoria, dos que vão precisar de um olhar mais atento nos próximos anos. Então, seja do ponto de vista da inclusão, a gente acabou de vir de uma campanha salarial, onde foi apresentado várias pautas para os banqueiros e patrões e governos em 24. Debater a diversidade no nosso atendimento é muito importante para que a gente consiga democratizar os espaços, inclusive de decisão, né? Debater a inclusão também, nossa avaliação é exercer o tentar buscar a maior democracia possível do ponto de vista material. A gente fez, inclusive, recentemente, na última semana, eu acho que foi tema aqui do Rádio Tambor com você, Lívia, dos sindibancários, né, liderada pela Secretaria de Formação, pelo Eloy Natan, e a gente fez esse debate sobre inclusão. Então, são temas caros aí para a gente debater, e a gente gostaria de destacar que é o maior momento de conversa que a categoria tem para apresentar a gestão do sindicato, as suas prioridades e os seus desafios. Então, é um momento de exercício da democracia entre os bancários, mas também conversando aí com a situação da classe trabalhadora, que a gente vai também debater no sábado, dia 5. Né, Francisco?
Maravilha. Antes do Francisco falar, eu queria apresentar aqui, gente, lembrando que o Rodolfo, eu esqueci de apresentá-los, ele é coordenador geral dos sindicatos bancários do Maranhão, Rodolfo Coutrin, e agora quem vai falar, passa a palavra aqui para o coordenador da Secretaria-Geral do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Francisco Souza. Francisco, fique à vontade. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Principalmente aqui a você, livre da Rádio Tambor, também aos demais componentes, né? Mas também os bancários as bancárias que estão nos ouvindo agora, né? Alguns bancários e bancárias, também vários trabalhadoras de todas as categorias que a Rádio Tambor alcança, né? Uma rádio aí de alcance não só estadual, mas regional e nacional, e está aberto aí para o mundo inteiro, né? Através do ambiente web, né? O Rodolfo falou tudo, praticamente, né? Queria apenas complementar, assim, que essa atividade do nosso congresso está dentro da comemoração dos 90 anos do Sindicato dos Bancários, né? Só para ressaltar essa nossa atuação, que é histórica, nessas 9 décadas, né? Toda a sociedade maranhense é testemunha do papel importante que tem esse sindicato, não só para o estado do Maranhão, como também para todo o Brasil, dentro do contexto não somente da luta da categoria bancária, mas também que aponta um farol para todas as outras categorias, né? E nesse sentido, endossando as palavras do nosso coordenador, né, esse congresso que vamos fazer agora no próximo sábado, no dia 5 de abril, que a gente já fez o convite, inclusive, para toda a categoria, presencialmente, aí nos vários cantos do estado do Maranhão, em todas as agências, todos os bancos, né? A gente quer ressaltar esses temas, né, que são caros não só para os bancários, né, que é a questão da inclusão, da diversidade e da saúde mental, mas como também para temas pertinentes para todos os trabalhadoras do Brasil inteiro, né? Temos aí um contexto muito favorável, que é a alteração da legislação do trabalho, que é a NR1, né, que vai mexer não só no universo dos trabalhadores bancários, mas como também em todos os trabalhadores do país, né? Beneficiando, claro, a categoria dos trabalhadores, também os bancários, mas também obrigando o empregador, os bancos, né, a fazer a adequação na sua atuação para dignificar um ambiente de trabalho melhor para quem labora, né? Tanto os seus empregados diretos, como também aqueles colaboradores terceirizados. Maravilha, Francisco. E entre as discussões, né, que eu queria que vocês dois pontuassem agora, as discussões que serão aí debatidas durante o Congresso, né? Tem várias situações, entre elas, alguns desafios, né, que vocês já mesmo comentaram, saúde mental dos bancários, por exemplo, que eu queria que vocês pontuassem agora, porque é um assunto super delicado e que merece, sim, estar sendo discutido durante esse evento. Certo. O evento vai começar, né, a partir da manhã com um debate sobre conjuntura, Lívia, e a esse momento a gente vai fazer um diagnóstico de como é que está a questão dos desafios mesmo políticos e econômicos da classe trabalhadora em geral. É um momento que, inclusive, vai ser aberto para não bancários que querem participar desse congresso e querem também escutar e participar do debate que vai ser colocado na parte da manhã, com nomes de peso nacional, digamos assim, né? São 2 lideranças nacionais, cada um dentro da seu espectro político, mas os dois sensíveis às plataformas e aos programas da classe trabalhadora como um todo, e com certeza vai ser um bom debate para a gente entender como é que a gente pode pensar a organização e as estratégias dos trabalhadores para os próximos anos. Então, a gente teve essa preocupação de chamar essas 2 lideranças aí dos trabalhadores nacionais para que a gente consiga ter os elementos para que os bancários e a classe trabalhadora como um todo que consiga participar lá do nosso congresso, mais uma vez, que será aberto, pelo menos na parte da manhã, para os trabalhadores, a gente consiga fazer um bom debate e tirar aí munições necessárias para que a gente consiga avançar. A gente está vendo um contexto altamente complicado dos trabalhadores. Aqui no Maranhão nós temos as nossas próprias guerras, né? A própria Rádio Tambor é testemunha de como é que isso se dá na luta de classes aqui no estado do Maranhão. Mas também nós temos os desafios nacionais e até internacionais que a gente precisa também estar atento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar discutindo essas questões mais conjunturais para a gente pensar aí
de maneira mais geral, a classe trabalhadora. Na parte da tarde, Lívia, a gente tirou já como um encaminhamento já dos nossos encontros, inclusive foi pauta do último congresso, desse congresso que foi realizado lá em 2022, que esses nossos eventos eles precisam sempre ter um debate sobre saúde, e é um tema muito caro, como tu bem ressaltou, para a classe trabalhadora como um todo, mas a gente gostaria de destacar como é muito caro especificamente para a categoria bancária. A gente viu numa pesquisa recente como é que o trabalhador brasileiro está adoecido de maneira geral, o número de afastamentos por questões relacionadas ao trabalho e especificados na saúde mental aumentou grandiosamente aqui no nosso país. Isso é um alarme que tem sido tocado há alguns anos pela classe trabalhadora e como é que o capitalismo à moda brasileiro tem exigido da classe trabalhadora aquilo que nós temos de melhor, que é a sua vitalidade, que é a sua capacidade laboral, que é a sua normalização mental, né? Então, a gente precisa fazer esse debate e a gente já tirou como encaminhamentos desde 22, mas já fazíamos esse debate, como esse tema é prioritário para que a gente consiga entender e fazer o diagnóstico necessário aí para os bancários. E os bancários, Lívia, o Francisco provavelmente tem os números mais precisos, mas os bancários têm questões um pouco acentuadas em relação aos demais, né? Então, por isso, a gente vai fazer esse momento de debate sobre saúde mental na parte da tarde, vai ter um companheiro nosso, psicólogo, que vai fazer esse debate, também o nosso jurídico, representado pelo Guilherme Zagallo, vai estar fazendo esse debate também sobre a questão de uma atualização legal, que aí a gente vai conseguir tentar enquadrar as empresas, que é uma questão legislativa legal nova, que as empresas precisam se adequar dentro de uma prerrogativa de mostrar quais são os riscos psicossociais que envolvem as suas atividades. Então, os bancos, da nossa parte, eles vão ser obrigados a mostrar ou fazer, regular e entender quais são os riscos envolvidos na prática bancária, de uma categoria que tem se afastado muito por questões relacionadas ao trabalho. Então, a gente acha que temos uma oportunidade aí para que a gente consiga construir o debate e tentar fazer com que os bancos reconheçam que a atividade do bancário hoje é uma atividade de risco, uma atividade que tem cobrado, mais uma vez, um preço muito alto dos bancários e bancárias do país, o número de afastamentos acima dos afastamentos médios dos outros trabalhadores, o que, na nossa avaliação, representa um sinal de alerta e a nossa responsabilidade é entender e diagnosticar como é que as coisas estão, mas também cobrar dos banqueiros e do governo medidas concretas para que sejam mitigadas aí esses riscos que a gente não há novidade nas causas. Então, a gente sabe como é que isso está no ambiente bancário e a gente precisa fazer esse debate. E no final do dia, a gente vai fazer debate sobre as resoluções, de como é que a gente vai pensar, não só do ponto de vista da saúde mental, mas uma dimensão mais geral também da nossa luta política, Lívia. Muito bom, Rodolfo. O Francisco, ele pode falar sobre esses dados mais específicos? Ok. Assim, você vai só policiando a gente por causa do tempo, porque tanto eu como o Rodolfo, a gente fala demais. Na parte da tarde, né, que praticamente todo o congresso é importante a discussão, né, mas a gente considera que essa parte da tarde ela vai ser muito importante com essa discussão sobre o tema de saúde mental, né? Só enfatizando, a gente vai chamar 2 colegas para conversar com a gente, né, com a categoria que vai estar lá, a gente espera aí quase de 200 a 250 pessoas, um evento muito grande, né, muito importante para a gente, como colocou o Rodolfo. A gente vai trazer o Guilherme Zagallo, vocês conhecem, é advogado, é um cara ambientalista, secretário de Associação Americana de Juristas aqui no Brasil, que é a ABJD, né? E também o Rômulo Mafra, que é psicólogo clínico e educacional e mobilizador cultural. Então, assim, principalmente o Zagallo, ele vem trazer os dados mais específicos para a gente conversar sobre esse tema, porque, assim, é um tema que alcançou uma dimensão
muito preocupante, não só na categoria bancária, né, como também em todo o Brasil e em todas as partes do mundo, né? A própria OMS, que é a Organização Mundial do Trabalho, ela já vem falar que praticamente 5,8% da população brasileira, aliás, do mundo, do Brasil, sofre de depressão. 5,8%. Então, 6 vezes 12, quase 12 milhões de pessoas estão sofrendo com depressão. E dentro da categoria bancária, tu pode imaginar um número muito absurdo, porque a gente faz parceria com muitos institutos, e um deles é o ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. E ele disse que até 2023, nós bancários representamos apenas 1% do conjunto de trabalhadores do país. Mas, contudo, todavia, representamos 25% dos adoecidos em números oficiais do INSS. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, uma situação dessa, uma empresa que apresentasse um grau de violência tal qual esse, que no caso oferecido pelos bancos, essa empresa teria fechado, de multas, né? É um absurdo uma situação dessa, você admitir que no Brasil, uma empresa como o banco, e não só os bancos, né? Muitas outras empresas acometem os seus trabalhadores com riscos psicossociais que agravam a situação do seu trabalhador, levam-o para as farmácias, levam para os hospitais, levam para o divã da psiquiatria e até conduz um colega desse a situações extremas como suicídios. Né? Infelizmente, a gente tem uma situação que acomete essa praga, né, dentro da categoria bancária e também em outras categorias, como professores, policiais, mas que isso é muito acentuado na categoria bancária, né? E assim, dentro desse quesito, os próprios estudos apontam que quase meio milhão de pessoas, somente em 2024, foram acometidas de depressão. Então, assim, como falou na fala do Rodolfo, é importante que a gente provoque, né, que os bancos, claro, eles são os responsáveis por toda essa situação, por causa de proporcionar esses riscos psicossociais, aí tem as questões da sobrecarga de trabalho, do assédio moral, né, e assédio sexual, inclusive também, a pressão por metas, né, e tudo isso faz com que o bancário e a bancária entre não só na questão da doença mental, que a doença mental ela é o último estágio, mas tem também os riscos físicos, os riscos biológicos que essas pessoas são acometidas, e ela vai adoecendo aos poucos, seja na questão da ergonometria, ou outros tipos de situação, que ali ele vai se precarizando dentro do trabalho, até chegar numa situação limite de adoecimento mental, síndrome de Burnout, depressão, síndrome do pânico, e outras situações que essa pessoa ela vai ter em pouco tempo, que está ali submetidas a medicamentos para poder ter o seu controle mental restabelecido, né? Então, assim, um fenômeno que, inclusive, começou a ser discutido no ano passado, 1º de agosto, né? Dentro das dependências da Secretaria do Ministério do Trabalho, que é a NR1. A NR1 é a norma regulamentadora, um documento de 18 páginas, importante, que todo trabalhador deva conhecer, até para exigir que os bancos façam o que tem que fazer no sentido de proporcionar um bom ambiente de trabalho. Essa norma reguladora é muito importante, ela vai ser implementada agora, no dia 26 de maio, meu aniversário, né? No dia 20, não dá para esquecer. Dia 26 de maio, agora em 2025, essa lei entra em vigor, essa norma reguladora vai entrar em vigor, os bancos terão que se adequar, não sei se eles vão pedir uma protelação de prazo, com certeza, mas o prazo está acabando, e a gente espera que, realmente, como falou o Rodolfo, né, essa preocupação os sindicatos bancários do Maranhão já tinha muito antes dessa discussão lá no Ministério do Trabalho. Inclusive, em maio do ano passado, nós já colocamos isso dentro de nossas pautas, dentro do ACT, exigindo que os bancos façam um gerenciamento de risco, né, dentro dos seus estabelecimentos. E colocamos isso em todos os ACTs. Então, ACT da Caixa, no ACT do Banco do Brasil e no ACT na CCT da FENABAN também.
né? E a gente viu que, não sei se vocês acompanharam um pouco, que foi a nossa campanha salarial do ano passado, mas infelizmente nos acordos que foram fechados, os bancos não fecharam mais uma vez um compromisso de prevenção nessa questão do gerenciamento do risco dentro de suas empresas, né? A fim de que garantisse um ambiente de trabalho digno para que seus trabalhadores e colaboradores em geral laborassem aí com dignidade dentro de suas várias agências de norte a sul do país, de leste a oeste. Realmente, a gente fica impressionado com esses dados que o Francisco acabou de relatar, mostrando como o ambiente de trabalho interfere aí na saúde daquele funcionário, né? E que é caso, sim, de saúde pública, né? Essa questão da saúde mental, depressão, enfim, outros fatores que levam a isso. E a gente está chegando aqui no final da entrevista, né, com o Rodolfo e o Francisco. Eu passo a palavra para o Rodolfo, né, falar outras informações a respeito do congresso, que vai ser agora dia 5, viu, gente? Só lembrando, outras informações você acompanha lá o Instagram do sindicato, o CBMA. Então, eu queria, Rodolfo, que você destacasse outras informações a respeito do congresso mesmo e desse agora suas considerações finais para a gente. É importante destacar, especialmente para os bancários e para as bancárias, que vai ser um momento, como eu falei, de participar da gestão na medida em que você vai colocar para os próximos anos as diretrizes e as estratégias que a nossa diretoria vai ter que tomar a partir dessas resoluções para os próximos anos, para enfrentar esses desafios que nós sabemos, que não são pequenos, não só para os bancários, mas para os trabalhadores em geral desse país. A gente está vivendo um momento desafiador do ponto de vista nacional e internacional, onde os trabalhadores estão aí sendo sequestrados ou assediados aí por extrema-direita, por radicalismos que, na verdade, não têm levado concretamente a melhora da classe trabalhadora. Pelo contrário, esses projetos que estão assediando a classe trabalhadora nesse país e internacionalmente têm colocado para a classe trabalhadora cobrado um preço muito caro. Então, você vê, por exemplo, na Argentina aumentando a pobreza, você vê no Brasil muitos anos sem reajuste do salário mínimo, informalidade aumentando. É o preço que a classe trabalhadora tem pago, especialmente nessas experiências que não têm apoio democrático ou que tentam radicalizar aí o receituário neoliberal, que a classe trabalhadora precisa se reorganizar e repactuar um programa que realmente entenda as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nesse sentido, o nosso Congresso ele tenta ser um espaço não só para os bancários, como os trabalhadores em geral, aqui do nosso estado. Quem é de São Luís pode também, como eu falei, especialmente na parte da manhã, que vai ser uma mesa de conjuntura, pode estar com a gente lá para fazer esse debate, para que a gente, inclusive, vamos transmitir o nosso congresso nas nossas redes sociais e no nosso YouTube, justamente para oportunizar quem não conseguir estar presencialmente, que a gente sabe que tem os desafios aí de cada um. Quem é bancário do continente, quem não é bancário aqui de São Luís, o sindicato, queria registrar mais uma vez que estão vindo 2 caravanas também para compor o nosso congresso, caravanas que vão sair de Balsas, caravanas que vão sair de Imperatriz. O sindicato oportuniza quem é associado da nossa entidade, que não for de São Luís, a gente ressarce os valores de transporte, a gente oferece hospedagem, a gente garante alimentação para o bancário e para a bancária, ter a estrutura necessária para participar desse evento, que, mais uma vez, é a instância máxima que a nossa gestão vai ter para fazer um acordo de trabalho mais democrático possível, com a participação dos bancários e das bancárias. Então, há um esforço do nosso sindicato de estar antenado aos desafios da classe trabalhadora de maneira geral, mas também vai ser um momento que os bancários e as bancárias vão pensar a si mesmos e como é que vão responder esses desafios. Mais uma vez, no final da tarde, a gente vai debater as nossas resoluções, as nossas teses, ou seja, como é que a diretoria ou os bancários que também podem, até sexta-feira, encaminhar as teses e resoluções para a nossa entidade e como que eles estão pensando que a gente tem que reagir aos desafios que estão implementados para os bancários. E então será um momento de celebração, não só de debate político, mas de celebração da democracia
que na nossa avaliação tem um destaque em relação, especialmente à data de hoje, golpe militar, e também ao nosso aniversário, que, como bem ressaltou o Francisco, vai ser amanhã, no dia 2 de abril, então o nosso sindicato vai fazer 90 anos, né? Não se faz 90 anos todo dia. Não sei se tem alguma entidade mais longeva que o nosso sindicato aqui no estado do Maranhão, se tiver são poucas, eu imagino. Então é uma história que a gente vai celebrar. E o esforço da nossa diretoria é fazer esse momento de debate, celebração com a marca que nossa entidade precisa ter, que é organizar politicamente a nossa categoria para os seus desafios. Então, organizar e mobilizar os bancários é a nossa principal missão. E no dia 5 de abril, a partir das 9 horas, com a saudação das entidades, credenciamentos, e a partir das 10 horas a gente vai com o debate sobre conjuntura. A gente convida os bancários e as bancárias para se fazer presente, mas esse convite também é estendido a quem nos escuta, que não é bancário, não é bancária, mas quer também escutar e entenda que com o Valério Arcari, de um lado, fazendo debate, com o Jones Manuel de outro também fazendo esse debate sobre conjuntura, entenda que é um momento para a gente confraternizar e debater a situação da classe trabalhadora. Então, no dia 5 de abril, o Sindicato Bancário de Maranhão convida a todos que estão nos escutando, a nossa audiência, para participar do momento de debate de conjuntura e para os bancários e as bancárias para estarem presentes também no dia 5, que nós vamos estar comemorando o nosso aniversário com debate, com mobilização e com organização política. E no final do dia, nós vamos fazer um momento lá, um jantar, para também os nossos companheiros e companheiras respirar um pouquinho também fora dessa linha das discussões, né? Momento cultural, momento de conversa, de integração, que também faz parte. Alguém já disse que uma revolução sem festa é um erro, né? Então, a gente faz o debate, mobiliza, mas também a gente chama para a gente confraternizar, que também na nossa avaliação faz parte. Então, amanhã, conjuntura, debate sobre a categoria à tarde e fechamento com um jantar e momento cultural para os bancários e bancárias presentes. Então, queria deixar isso, mais uma vez, reforçar esse convite com vocês. Maravilha, eu estou vendo aqui alguns comentários, Rodolfo, antes do Francisco também dar as considerações dele aqui para a gente. Olha só quem está conosco aqui, queria dar destaque para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, ao vivo, a Marla Brito, o Gleb Oliveira, Altemar Moraes, a Marla comentando aqui sobre os 90 anos do sindicato, né, como o Rodolfo acabou de relembrar, né, Marivando Louzeiro, o Ítalo, o Reginaldo, também, o César Martins também com a gente aqui, professor de Wilson Araújo também, jornalista, dando parabéns ao CEBMA, uma entidade essencial, né, na categoria e da sociedade em geral, um sindicato sempre aliado à luta geral da classe trabalhadora, e a gente acompanha o trabalho do sindicato lá pelo site deles, e também pelo @ no Instagram, que está passando no rodapé do vídeo. O César dando parabéns aqui por alguns sindicatos bancários do Maranhão apoiarem aí a break dos trabalhadores de entrega por aplicativos, né, gente? Eles estão em greve aí, reivindicando as taxas, principalmente as taxas de aplicativo aí de alimentos, transportes. No Maranhão houve, né, César, relembrando aí essas reivindicações desses trabalhadores de aplicativo, aqui não só no Maranhão, mas também em todo o Brasil, né, a paralisação aí. Camilo Gomes também, dando destaque aqui aos parabéns dos 90 anos a luta dessa entidade. Obrigada, viu, Camilo? Glória Cunha, dando parabéns também aos 90 anos do sindicato. Rejane Galeno, parabéns ao sindicato pela luta. E ela destaca a vida longa, né? Afinal de contas, 90 anos é muita coisa, é muita história aí já vivenciada por essa imagem. César Martins também, dando parabéns aos profissionais, né? Os bancários. E Emílio, debate fundamental para a classe trabalhadora. Exatamente isso. Francisco, é com você. Ok, gente, assim, eu tô maravilhado assim com os depoimentos aí no chat, né? Não dá para citar todo mundo, o tempo é muito curto, né? A gente poderia ter depois um momento para a gente debater mais esses temas, outros temas também muito importantes e caros para a nossa categoria.
Mas, assim, é enfatizar, né, esse chamado, né, para o Congresso agora no dia 5, como falou o Rodolfo, é um evento muito importante para a nossa categoria e também é um farol para outras categorias, né? O colega César aí dos aplicativos, né? A gente percebe que esses temas que a gente vai tratar, sobretudo a saúde mental, é um tema que também é muito recorrente junto aos colegas de aplicativos, né? A gente vê aí a carga de trabalho que os colegas sofrem, a pressão para entregar ali a mercadoria muito rápido, também os professores, policiais. Na verdade, hoje, todo o conjunto de trabalhadores do país sofrem essa pressão que o capitalismo coloca sobre todos. A gente fala, eu sempre falo que muitas empresas, mas também os bancos, são fábricas de moer gente, né? Infelizmente, quando você vê que uma empresa coloca no centro o lucro, como faz os bancos, e tira do centro a pessoa humana, ocorrem essas barbaridades, a tal ponto de você chegar a adoecer mentalmente um trabalhador, uma trabalhadora. Isso tinha que ser um crime hediondo, mas não é classificado por tal, porque quem faz as leis no país realmente protege o agressor, o violento. Infelizmente, é uma marca disso na nossa história. A história é que fala isso, não sou eu que estou afirmando, né? Vários exemplos que a gente tem. Hoje, 31 de março, o aniversário aí do golpe de Estado, né? Ditadura militar nunca mais. É dentro dessa mesmo contexto de colocar o lucro como centro, a questão do poder, preservar o poder para garantir que as elites dominem sobre os trabalhadores, né? Corrompendo o princípio da democracia. O sindicato bancário é uma entidade que luta para manter a democracia no país, sobretudo para a categoria bancária, mas também irmanada, integrada com as demais lutas dos trabalhadores. Então, assim, a gente reforça, como falou no início da fala dele, o Rodolfo, a gente, por algum motivo ou outro, a gente não consegue atingir todos os bancários, mas aonde a gente pôde ir, de norte ao sul do estado, mais de 1.000 quilômetros, né? De leste a oeste do estado, aí, mais de 800 quilômetros, a gente foi nas várias regionais, conversamos com os colegas, mas se algum ou outro bancário não chegou a esse convite, a gente coloca aqui através da Rádio Tambor, estende mais uma vez o convite e diz que a gente vai garantir toda a estadia, hospedagem, toda a estrutura para esse congresso acontecer bem, e aqui todos os diretores estão empenhados, somos 56 diretores, todo o corpo de funcionários desse sindicato está empenhado em oferecer um bom congresso para quem vier aqui presencialmente. Algumas entidades foram convidadas, por questão de limitação de espaço, a gente não pode acolher ali mais do que 300 pessoas. Mas a gente tem, como falou o Rodolfo, nós vamos transmitir esse evento pelas mídias sociais e a gente pede que os demais trabalhadores de outras categorias, né, possam estar acompanhando esse debate, que vai ser riquíssimo na parte da manhã, com 2 grandes debatedores, e, sobretudo, também na parte da tarde, que é um dos temas de destaque para nós, que é essa discussão sobre a saúde mental, que vai ser com o doutor Zagallo, né, e com o psicólogo Rômulo França, né? Então, a gente aguarda e agradece o espaço que a Rádio Tambor aí nos proporcionou. Os temas são muito extensos, não dá para a gente falar sobre eles em 30 minutos. A gente queria falar mais sobre a inclusão, sobre a diversidade e até mesmo outros aspectos da saúde mental, mas no Congresso vamos ter a oportunidade, sobretudo na parte da tarde, com o doutor Zagallo, esmiuçar um pouco mais esse tema que é muito caro para a categoria. Hoje, quando tu entra numa agência bancária, né, você olha no rosto do bancário e você vê algum sorriso, mas se você olhar profundamente nos seus olhos, você vai ver uma pressão, você vai ver ali uma situação que é preciso ser trabalhado, né? Hoje o trabalhador, não só o bancário, mas o trabalhador brasileiro, por causa dessa sina, dessa busca do lucro que os bancos, as empresas acorrem, o marketing está aí para falar isso, nós estamos tendo um quadro adoecido de trabalhadores no país inteiro, né? E a gente precisa urgentemente fazer esse enfrentamento, e os sindicatos bancários o faz e deseja a parceria de outras entidades para a gente chegar a uma vitória, né? a um bom termo. Obrigado, Lívia, obrigado aos colegas aí da Rádio Tambor. A gente agradece o espaço nos proporcionado. A gente que agradece, Francisco, Rodolfo,
o Sindicato dos Bancários do Maranhão, nosso parceiro de luta aí de muitos anos. O Edmundo comentando aqui sobre os 90 anos, né, de luta, dando parabéns aos bancários do Maranhão. Ele que é lá de Coroatá, não é isso, Edmundo? Obrigada aí pela tua participação. E a gente destacou aqui sábado o debate, esse debate aqui que a gente está tratando com o Rodolfo e o Francisco, continua no sábado. Eu relembro que o evento ele vai ser realizado na sede recreativa, viu, gente, do próprio Sindicato dos Bancários, ali no Turu, das 8 às 17 horas. Então, participe, o evento é livre, né, ao público, então, não só os bancários, mas também outras pessoas que quiserem que não sejam bancários ou bancários, podem participar desse evento, inclusivo, sobretudo. Acompanha também as redes sociais dos sindicatos bancários, o CEBMA, e acompanha também a Agência Tambor, nas suas redes sociais, @Agência Tambor, a gente também está lá no Instagram e no nosso site, agenciatambor.net.br, que inclusive vai ter matéria logo mais sobre esse assunto aqui que a gente tratou com o Rodolfo e com o Francisco. Lá no nosso site tem também o boletim, nosso boletim, o link, o canal no WhatsApp para você acompanhar semanalmente as nossas notícias, conteúdos. Você acessa o link lá na bio do Instagram da Agência Tambor. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais conteúdo, tem mais notícia, mais discussões aqui na Agência Tambor. A gente volta amanhã com outros assuntos, tá, gente? Muita paz para todos, muita axé e saúde para nós, né? Tchau, tchau, gente. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.